que se acostumou a surpreender o mundo. A primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa. Marrocos, uma potência mundial. A afirmação pode parecer exagerada à primeira vista, já que não estamos falando de um país com o mesmo poder econômico ou militar de grandes protagonistas globais. Mas vamos aos fatos. Localizado entre África, Europa e o mundo árabe, Marrocos é uma espécie de ponte geopolítica. Essa vantagem geográfica permite ao país atuar como intermediador em acordos comerciais e diplomáticos. Um diferencial que o credencia a ter um papel cada vez mais relevante no tabuleiro global. Voltando ao campo do futebol, em 2022 a seleção marroquina mostrou grande evolução tática e técnica para eliminar Espanha e Portugal e ficar entre as 4 melhores do mundo. E para entendermos esse salto de qualidade, precisamos voltar na linha do tempo. Porque um cara chamado Larbi Bembark foi uma das principais sementes disso tudo. Conhecido como a Pérola Negra, Bembark brilhou na Europa entre as décadas de 40 e 50 pelo Atlético de Madrid. Desempenho que teria sido capaz de atrair a atenção do maior de todos os tempos, Pelé, que teria dito a seguinte frase: "Se eu sou o rei do futebol, Bembark é o deus", segundo relatos da imprensa local. Uma declaração que ajuda a dimensionarmos a relevância do atleta na época. Por boa parte da carreira, Bembark atuou pela seleção francesa, não por escolha, mas por contexto histórico, já que Marrocos ainda vivia sob domínio colonial. Antes de voltar ao futebol, vamos a mais um pouco de contexto. Justamente pela localização estratégica, Marrocos era um alvo cobiçado na corrida pela África. No início do século XX, o país vivia um momento de instabilidade política e econômica, um cenário que facilitou a interferência externa. Em 1912, o Tratado de Fez colocou oficialmente Marrocos sob protetorado francês. O país também viveu uma experiência colonial com os espanhóis, que tinham um domínio menor comparado ao dos franceses. Enquanto a França concentrava o controle político e econômico com as áreas mais ricas, a Espanha ficou com as regiões estratégicas do norte e do sul. A estrutura era monárquica, mas quem realmente tomava as decisões era a França, que controlava a maior parte do território, com 85%. Esse controle também era cultural e social. A língua francesa ganhou força, os modelos europeus foram impostos e a identidade marroquina passou por um processo de fragmentação. A gente antigamente tem restrições quando o Marrocos não era independente. Então tinha restrições, então meus avós, eles explicavam a gente que tem as coisas que eles não podem fazer, as terras eram tomadas, então eles, eles estavam oprimidos, acho que é a palavra certa, não sei. E agora não, agora a gente tem identidade, que a gente somos marroquinos. Mas não houve passividade. Ao longo das décadas surgiram movimentos de resistência que lutavam pela autonomia do país. E é justamente aí que tudo começa a se conectar. Um passado que ajuda a explicar o Marrocos de hoje. Um país que entendeu que o futebol pode ser uma ferramenta de afirmação política e cultural. Uma conexão que chega até aqui, o monumento marroquino Mohamed V em São Paulo, que reforça os laços entre Brasil e Marrocos. Desde 1956, o nacionalismo marroquino ele vai se apropriar de certas pautas como o esporte. Então você tem, por exemplo, em Jogos Olímpicos, e hoje você tem a seleção marroquina carregando, vamos dizer, um pouco esse imaginário, né? Tanto do ponto de vista da sociedade civil, mas você também tem as instituições políticas do país. Marrocos agora escreve a própria história, dentro e fora de campo, para mostrar ao planeta que não é um puxadinho da Europa.
às vezes as pessoas me perguntam onde fica o Marrocos. Então, tem algumas pessoas, eles não conhecem onde fica o Marrocos. Então, o futebol ele ajuda muito a conhecer o Marrocos, a cultura também. Então, isso foi muito bom. Se lá atrás Larbi Bembark vestiu a camisa da França por falta de escolha, hoje o caminho é exatamente o oposto. Isso porque a atual seleção marroquina é formada em boa parte por jogadores que nasceram fora do país. Filhos e netos de marroquinos que cresceram na Europa, treinaram em grandes centros do futebol mundial e que escolheram defender Marrocos. Caso do capitão Hakimi, bicampeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain e considerado o maior lateral do mundo, nascido na Espanha, mas filho de pais marroquinos e grande ídolo da seleção marroquina. O mesmo vale para o camisa 10 e atacante do Real Madrid, Brahim Dias, que também nasceu na Espanha, mas é filho de pai marroquino, assim como o goleiro Buono, nascido no Canadá. Esse movimento faz parte de um projeto claro da Federação Marroquina de Futebol: buscar na diáspora os talentos que o país, por muito tempo, não conseguiu formar internamente no mesmo nível. Resultado, uma seleção tecnicamente mais forte, preparada e, ao mesmo tempo, profundamente conectada com as origens. Se antes Marrocos perdia talentos para o mundo, hoje o mundo ajuda a preparar os craques da seleção do país. O meio-atacante do Corinthians naturalizado marroquino, Zakaria Labiat, comprova essa realidade. Acho que o mundo vê as seleções marroquinas de forma diferente agora. Isso podemos ver com os jovens na Copa do Mundo, na Copa Africana de Nações. Fizeram um ótimo trabalho na última Copa de 2022. Então acredito que o planeta mudou de opinião sobre o futebol marroquino. O mais interessante de tudo isso está na forma como o próprio povo marroquino se enxerga. Porque assim como Larbi Bembark não se limitava a uma única definição, Marrocos também não se define. Com dois grupos, o país dissemina as diferenças socioculturais, linguísticas e históricas. São eles os árabes e os berberes. Na prática, essa diversidade está longe de ser uma fronteira, mas sim as camadas que explicam o que verdadeiramente é ser marroquino. Existem três dimensões importantes a serem consideradas no Marrocos, porque a identidade marroquina, historicamente, ela está ligada a três mecanismos básicos. Então, boa parte da população aciona uma identidade étnica, ou seja, árabe ou berbere. O segundo elemento seria uma dimensão religiosa, incluindo predominantemente a religião islâmica. E a terceira, o que justifica a presença do Marrocos nos campeonatos, que é a identidade africana. Essa identidade ela é acionada de tempos em tempos, só que quando chega nessa hora dos jogos, das partidas ou da exibição da paixão nacional por um esporte, essas identidades elas se encontram em fusão, unificadas. Com toda a riqueza histórica, cultural e os investimentos em infraestrutura e tecnologia, Marrocos é o país africano que mais recebe turistas. O Marrocos é uma velha nação que se orgulha de uma história muito longa, ao mesmo tempo que ambiciona de ter um futuro mais destacado no panorama geopolítico mundial. Esse equilíbrio, o Marrocos está tentando justamente consolidar sua coesão nacional, ao mesmo tempo se projetar ao mundo. A imagem do Brasil no mundo afora se expressa por várias expressões, sucessos do Brasil, pela Embraer, pelas expressões musicais, culturais, mas também pelo futebol. E o Marrocos, eu acho que está nesse mesmo caminho, onde a seleção marroquina do futebol
é uma das expressões mais destacadas, mais privilegiadas da imagem do Marrocos no mundo afora. Voltando às 4 linhas, o país começa a investir no futebol feminino, dentro de um projeto de transformação social e esportiva no país, com estruturação de ligas, incentivo às categorias de base e melhores condições para as atletas. Elementos de um plano maior, ambicioso e real. Marrocos será sede da próxima Copa do Mundo em 2030. Ou seja, o primeiro adversário do Brasil nesta Copa não é modesto. Não veio para cumprir tabela e quer jogar de igual para igual. Tá aí, primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, Felipe Toniolo, entre linhas e fronteiras. Arrasou, meu amigo. Ficou demais esse material. Obrigada pela sua dedicação. Ficou uma matéria incrível.